Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos orar primeiro? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por cada um aqui presente, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor, que sejam as Tuas palavras, Senhor, não eu, e sim a Tua presença, Senhor, falando conosco aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa semana, esse mês, na verdade, né, temos falado de um assunto bem interessante. Eu confesso que eu ouvi muitas palavras muito boas, principalmente aqui no domingo, mas na quinta-feira me surpreendeu bastante, né? A gente teve palavras muito boas sobre o tema do mês, sobre problemas. A gente teve o Guido, que está lá atrás, que botou aqui o púlpito, né, falando muito bem. A gente teve aqui a honorável presença do Renan, que veio de São Paulo, também falou muito bem sobre problemas, sobre críticas. E também o nosso amigo aqui, o Matheus Prati, se vocês não ouviram ele falando alguma vez, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Esse cara aqui vai ser um excelente pregador. Sei que ele vai longe. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir ele. Qualquer dia ele está aqui compartilhando a palavra também, não é isso, Prati? Ele ficou vermelho ali. Mas amém. Todos foram muito bons e Deus falou comigo todas essas semanas que eu ouvi a respeito, que eu tive com os meus irmãos. E eu meditando sobre o tema, meditando sobre algumas coisas, e o Senhor me trouxe muito. O tema de hoje, especificamente, é dependência versus inércia, né? E eu tenho escutado também muita coisa, porque a questão online agora facilita muito. Então, por exemplo, a minha esposa de manhã ela estava assistindo um culto de uma igreja lá nos Estados Unidos. Então, facilita bastante você ouvir mensagens, palavras de outros lugares, de outras igrejas, e algumas muito boas, como outras chega a arrepiar aqui a nuca, né? Você fica assim, meio estarrecido com certas coisas e que quantas pessoas têm acreditado em palavras que movem o coração no instante, no momento, mas posteriormente pode trazer algo muito ruim por conta dessa dependência de Deus sendo colocada de um jeito equivocado. E eu me expresso para vocês da seguinte forma: eu sempre fico preocupado quando a pessoa vem falar de uma graça, é uma super graça. E eu acho que no mês passado eu até compartilhei um pouco sobre isso, e a gente debateu um pouquinho sobre a salvação, e hoje eu vou ler até o mesmo texto no final. Mas algo que eu estava pensando a respeito, e foi sobre até uma pregação que eu ouvi, uma pessoa falando, que hoje não temos mais deserto e não temos mais dificuldade, não andamos mais em luta. Por quê? Porque estamos na graça, e na graça não há mais deserto. E aí eu fiquei olhando aquilo, pensando e falando, poxa, quanta gente acreditando um pouco nisso. E o que eu queria trazer hoje, na verdade, é as passagens mais, talvez, citadas e exemplos mais falados na igreja, que é o povo no deserto, né? O clássico Êxodo, quando Moisés leva o povo a sair do Egito, caminhar, e uma viagem que seria rápida se tornou longa, e muitos ainda não conseguiram chegar até o destino, né? Inclusive nem olhar direito, porque foram enviados 12 espias, eles voltaram, trouxeram as notícias e muitos se apavoraram, então eles não chegaram nem a ver direito. Moisés, inclusive, só olhou, não entrou. E algo que é interessante, e eu acho que aqui todos já tiveram essa perspectiva, espero eu, como eu também já tive algum tempo atrás, de que essa passagem, né, do povo pelo deserto, ela nada mais significa do que a nossa vida, a nossa passagem nessa terra, amém? E o interessante é que as pessoas pensam muito, e eu já vi muitas pregações a respeito nessa forma, de que o deserto é algo passageiro na nossa vida, que a gente passa e que a gente daqui a pouco está no vale, mas eu
meditando muito sobre a palavra de Deus, meditando bastante sobre Êxodo, eu enxergo a nossa vida, nós estamos no meio do deserto, mas não tema, a gente vai ver como a vida do deserto não é tão ruim quanto se parece quando a gente está com Deus, amém? E interessante, quando aquele povo sai do Egito, né, tem as 10 pragas e o faraó deixa aquele povo sair, já começa com o mar e o mar se abre, eles atravessam. E temos na nossa mente, muito forte como um deserto, um lugar hostil, difícil, a vida é complicada. Existem povos que são especialistas em viver no deserto, né? Eles têm a habilidade, tem todo um porquê, às vezes a gente não entende, mas se você vê o pessoal passa uma tinta preta aqui, bota aquele turbante, é tudo para a pessoa conseguir andar no deserto. Mas aquele povo era um povo escravo. Ele não era acostumado com nada além de um trabalho forçado, não conhecia de quase mais nada. Não era um povo guerreiro, não era um povo que não tinha muitas habilidades fora o que eles faziam para os egípcios, né? Claro que tinham habilidades diferentes, porque o escravo determinado ia fazer cada uma coisa, né? Assim como, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, José ele foi colocado ali para administrar, porque ele era bom nisso. Mas aquele povo caminhando no deserto, Deus não desamparava ele. Deus não desamparava. E se a gente ler lá em Êxodo 13, versículo 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, Deus, quando a gente está no deserto, Deus ele está cuidando de você. Ele está te guiando, Ele está te dando ferramentas para que você possa sobreviver. Amém? E muitas vezes a gente fica abismado, poxa, mas só tudo de ruim acontece comigo, tudo de ruim acontece. Parece sempre que tudo só de ruim só acontece com a gente. Não, as coisas ruins acontecem com muitas pessoas. Só que a vida não é fácil, a vida é cheia de dificuldades, cheia de problemas. A grande diferença do povo de Deus e do povo que não é de Deus é que a presença de Deus vai na sua frente te guiando. Não se afasta de você jamais, né? Se você está com muito calor, tem lá a nuvem. Para quê? Para te dar sombra, abrigo. Se vocês sabem que no deserto, à noite, faz temperaturas absurdamente baixas. E ali o que tinha? Uma coluna de fogo, não só para iluminar, mas também para aquecer. Então o povo tinha o que precisava. Eu não botei as passagens aqui, mas vocês sabem, vinha o maná do céu, né? Reclamaram do maná, Deus enviou carne. Saía água da rocha, que é uma grande vantagem no deserto, né? E a nossa vida, ela continua. Então, se vocês pegarem todo esse contexto que eu estou contando aqui para vocês rapidamente, resumidamente, que é um livro inteiro, se vocês quiserem saber mais, leiam Êxodo do início ao fim, essa história que eu estou falando, resumidamente. E ali, o povo, por incrível que pareça, e a gente vai ler na última passagem também, ele se endureceu, por diversas vezes ele se afastou de Deus, mesmo com diversos milagres, diversos momentos, e a gente vai ver por quê. Mas a nossa vida, ela é em meio a dificuldade, ela é em meio a momentos difíceis, mas o que as pessoas pregam de que não vai existir problema, que não vai existir dificuldade, se você vier para cá, você não vai sofrer nunca mais, você nunca mais vai ter um boleto que você não vai ter na sua conta lá o limite para pagar. Isso é simplesmente mentira, meus irmãos, porque nós também temos que nos esforçar. E por isso que a palavra de hoje é dependência versus inércia. E o interessante é que no deserto, lá no povo, né, Moisés ia lá, sabemos que Deus falou para ele tocar na rocha, ele bateu com força na rocha, a água jorrou e vinha tudo que eles necessitavam. Mas na nossa vida, trazendo para um paralelo hoje em dia, nós vivemos num deserto de quê? De amor,
de pessoas egoístas, de pessoas querendo sempre buscar a melhor vantagem para você. A gente vive num mundo hostil, assim como o deserto é hostil. Amém? E a grande diferença de lá é que o Espírito Santo, ele não fala mais através de Moisés, o grande profeta, o grande homem com cajado na mão. Ele fala através do seu coração, porque ele habita em você. E aí o que a gente esquece é porque a gente pensa que aqui, esse local, pô, tá gostoso, ar-condicionado, estou aqui confortável. É um oásis no meio do deserto, e não, meus irmãos. O oásis não tem que ser esse local. Esse local é um local de reunião, é um local que a gente é equipado, que nós adoramos a Deus, que nós buscamos a Deus. Há um refrigério aqui, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, ali está a presença de Deus, amém? Mas o segredo do deserto de hoje em dia é que em meio à adversidade do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, né, no transporte público, ou até mesmo no seu carro, é uma dificuldade, muitas vezes o trânsito, muitos ficam irritados, né, Pedro? Acabam comprando uma moto para não ficar no trânsito. Toma cuidado, menino. O oásis que as pessoas buscam está mais próximo do que elas imaginam. Porque se a gente for ler lá em Mateus 5, 21... Não, desculpa. João 7, 37, 38. Pode passar o próximo. E Jesus disse ali no finalzinho, se alguém tiver sede, que venha. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui, Jesus está falando, aqueles que creem em mim, emanam um rio de água viva. Então no meio do oásis, no meio da dificuldade, no meio do deserto, você é o oásis. Você tem que trazer o rio de vida. Você tem que trazer a presença de Deus. E muitas vezes a gente está tentando encontrar em outros ambientes, ou a gente está tentando fugir da dificuldade, enquanto Deus nos dá a ferramenta para que a gente possa viver em meio à adversidade. Amém? E nessa loucura que é essa vida cotidiana, no mundo hostil para o cristão, e eu falo isso porque tudo, a gente saindo daqui para fora, tudo que a gente olhar, tudo que a gente vê, melhor que seja um filme, a série, melhor que seja a notícia, melhor que seja o canal que você esteja assistindo, vai ter algo que vai confrontar a sua fé. Vai ter algo que vai te colocar em prova. Vai ter um momento que você vai ser colocado contra a parede, no meio do deserto, e aí você vai ter que escolher se você vai ser aquele desesperado, correndo atrás de auxílio, ou se você vai prestar atenção no rio de água viva que flui dentro de você e deixar que ele se torne um oásis no meio da dificuldade que você está. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa é temos que nos aquietar e ouvir a voz de Deus. Por muitas vezes nós tentamos fazer coisas, tentamos usar nossas habilidades, tentamos, com o nosso intelecto, com nossa disciplina, com tudo que aprendemos, a sair das situações difíceis, a sair das situações que nos colocam contra a parede, não é verdade? Mas a maioria das vezes o que nós devemos fazer é sentar, nos aquietar e ouvir a voz de Deus e deixar fluir esse rio de água viva que habita dentro de você. Mas nessa correria louca, nessa doideira que tudo tem que ser respondido em 15 segundos, ou quem nunca aqui recebeu uma mensagem dizendo, pô, você demorou muito para me responder, né? Teve uma pessoa que me ligou uns dias e aí eu mandei uma mensagem, estou em reunião, daqui a pouco eu te retorno. E a pessoa me ligou mais ou menos 15 vezes seguidas depois da minha mensagem. E isso levou 20 minutos para eu retornar para ela. As pessoas estão agoniadas para receber uma resposta. Tem que ser tudo muito rápido. E isso tudo interfere no nosso ouvir de Deus. Porque nós acabamos tendo que tomar atitudes muito rápidas. E isso é estratégia. Estratégia do outro lado, do nosso inimigo. Porque a nossa mente hoje tem tantas coisas que tentam nos tirar a paz. Porque tem tantas artimanhas. Hoje em dia a gente não vê tanta gente. Quando eu era mais novo, eu via
Quantas pessoas eu via manifestando espírito maligno na igreja? Hoje em dia a gente não vê tanto isso. Por quê? A estratégia do inimigo muda. E o cristão continua vivendo da mesma forma, achando que nada vai mudar, vamos viver do mesmo jeito. Não, a estratégia, a propaganda, tecnologia de ponta a gente pode usar para o bem ou para o mal, mas se permitirmos ela entrar de uma forma, ela nos afasta completamente do momento de paz que devemos ter em meio ao deserto. Eu, por exemplo, eu botei o meu celular no modo silencioso, no modo avião, mais ou menos umas 5 da tarde, que eu já estava orando para a palavra, inclusive estou usando ele aqui para as minhas anotações, e falei, já boto aqui e está tranquilo. Domingo à noite, todo mundo pode esperar um pouquinho, não é verdade? Mas muitas vezes a gente não coloca de lado as situações do deserto, a gente coloca de lado a presença de Deus. A gente não coloca de lado o que está tentando nos mastigar, nos tragar, a gente coloca de lado a presença de Deus. A gente coloca de lado o rio de vida que vive dentro de você. A gente coloca de lado a presença de Deus, a gente coloca de lado aquela voz que fala ao seu coração, não vá por aí, é por ali. Pode ir que eu estou contigo. E aí vai lá, os espias vão lá visitar a terra e falam, não, está cheio de gigantes, está muito difícil. A terra é ótima, maravilhosa, mas, poxa, que dificuldade. É melhor ir pegar esse atalho aqui. É um atalho de quantos anos? 40. A vida é cheia de dificuldades, cheia de gigantes. Mas se Deus fala para você, vai, você pode ir. Se você tem fé, se você confia no Senhor, seu Deus, e Ele habita em você, dentro de você tem que jorrar rios de água viva. Você é o oásis em meio às dificuldades. Você é o oásis no meio daquela confusão na família. Sabe aquela briga generalizada que acontece naquelas reuniões grandes, tipo Natal? Você tem que ser o oásis de paz ali. Você tem que ser aquele que vai trazer refrigério, que vai trazer a palavra de Deus. Amém? Só eu já vivi essas situações? Amém. Não era disputa por quem ia comer a coxa do peru, não, né? E nós nos colocamos em situações, e muitas vezes o que eu vejo ao longo da minha vida cristã é que as pessoas sempre pedem muitas coisas para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, mas nunca se colocam à disposição na guerra, na dificuldade para crescer. E então nunca vão ser colocadas sobre algo maior. Porque se você não passou pelo menor, se você não passou por aquela dificuldade, se você não cresceu com aquela dificuldade, dificilmente você vai ter a capacidade de administrar algo maior na sua vida. Amém? Ou não diz lá agora sim, Mateus 5:21, né? Se você, não precisa colocar esse não, Mateus, você já botou, tá bom. Não é esse não, acho que eu errei. Mas aqui eu anotei errado. Mas quando a gente está ali diante da presença de Deus e a gente se confronta com situações difíceis e nós adquirimos aquele conhecimento, isso nos vai dando o que? Calo, vai nos dando habilidade. Eu me lembro quando eu comecei a tocar primeiro violão, depois eu fui para a guitarra, eu ficava assim, 30 minutos eu não conseguia, parecia que o meu dedo ia cair, que ardia. E você vai treinando, depois você está tocando algumas horas por dia. Hoje eu não tenho mais nem, isso aqui parece até pedra, de tão duro, porque você vai tocando, você cria calo. Você precisa de calo para fazer algumas coisas. Se você não tem esse ímpeto de aprender algo, com aquela dificuldade de passar por cima, aquilo vai te calejar, vai te dar casca para você continuar. Então, por isso que Deus ele fala, assim na parábola dos talentos, que quando ele volta, ele fala que, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? E às vezes a gente está pedindo maior, a gente está pedindo mais, e não temos a
a habilidade, não temos a condição sobre o mais. E aí eu posso usar um exemplo do dia a dia, mais para os mais jovens, mas você vê, às vezes, uma pessoa de 18 anos, eu vou botar aqui como um rapaz, mas ele começa a orar e falar para Deus, daqui a pouco eu quero casar. E o que a palavra de Deus fala sobre quando a gente quer um relacionamento? Lá em Provérbios, quem sabe? Provérbios 24, 27, diz que primeiro a gente tem que preparar o campo, edificar a casa, e aí então você vai estar pronto para construir a sua própria casa, amém? Então quando alguém busca algo que ela não está preparado, os sentimentos são difíceis. Então quantos a gente já viu pessoas entrando em relacionamentos com o coração que não está pronto? Desmorona, porque não está pronto para aquilo ainda. E a gente pode usar para vários aspectos da nossa vida, porque quando o coração ele não está pronto para receber algo, aquela semente vai cair e não vai frutificar. Por quê? Porque o terreno não está fértil para ela ainda. Não está preparado para aquele tipo de edificação. Então, muitas vezes a gente quer pular as batalhas, a gente quer pular as lutas, e eu vejo muitas pessoas pedindo, ora por mim, para que essa luta cesse. Eu falo, irmão, você está orando para... A sua oração está equivocada, você tem que orar para saber, Deus, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que aprender nesse momento difícil, quais são as ferramentas que eu preciso. E aí a pessoa, mas Senhor, quando que vai passar isso? Eu falo, quando você estiver preparado para vencer essa adversidade. Muitas vezes a gente tenta jogar para Deus a responsabilidade, a gente tenta passar para Ele, e aí eu volto, né, lá em cima no tema, que é a dependência, porque a gente pode estar caminhando no deserto e falar, poxa, estou tranquilo, tem a nuvem aqui de Deus, tem a coluna de fogo, vem o maná, pô, um lugar maneiro, posso ficar aqui descansando. E eu falo para vocês, o lugar de descanso não é nessa cadeira aqui, não é no sofá em casa, não é. Se você foi chamado, se você aceitou Jesus, se você foi transformado, é uma nova criatura, você foi colocado para vencer grandes desafios. Você foi colocado nesse mundo para vencer gigantes, para derrubar muralhas. Amém? E quando nós achamos que, poxa, e a gente ouve, poxa, mas eu estou na graça, eu estou na dependência de Deus, Deus cuida de mim. Se você ficar sentado esperando que Deus cuide de você e não fizer nada, você não vai vencer as batalhas. Quando Deus mandou os espias, está lá em Números 13, olharem as cidades ali que estavam edificadas em Canaã. Eles falaram, realmente, mas são cidades muito grandes, difícil de tomar, difícil. Você acha que Deus não estaria com eles na batalha? Estaria. Mas os nossos olhos carnais, eles atrapalham os espirituais. E quando nós olhamos para as circunstâncias com os nossos olhos carnais e não permitimos que o Espírito fale, e aí a gente entra nesse negócio de que, poxa, mas eu tô de boa, vou depender aqui de Deus, Deus vai fazer as coisas. Não, Ele mandou o povo invadir Canaã. É ou não é verdade? Deus mandou ir, guerrear. E muitas vezes nós estamos esperando as coisas caírem de mão beijada. A gente pode passar anos e anos e anos e anos vindo a alguma igreja, não precisa ser só aqui, você pode ir em várias pedindo coisas para Deus, e aí você vai ler várias passagens, você não recebe porque você pede mal. Quantas vezes eu vejo pessoas falando, poxa, Senhor, me dá um emprego melhor, me dá um salário maior, pô, eu quero ocupar aquele cargo ali, mas você não consegue resolver os problemas que estão em cima da sua mesa? Como é que você quer ser chefe? Muitas vezes a gente quer coisas que a gente não consegue e a gente acha que, poxa, eu estou na dependência de Deus, Deus vai me dar um aumento, Deus vai fazer isso. Existe a graça de Deus? Existe. Deus cuida de você? Cuida. Mas nós somos colaboradores e nós somos aqueles que vai trazer o reino de Deus, que vão trazer o reino de Deus a quê? Essa terra. Porque, como a gente já falou, nós somos o oásis em meio à adversidade. Não adianta eu ficar olhando aqui para o Renan, ele veio lá de São Paulo, ele vai trazer uma mensagem agora que vai ser demais.
Amém, glória a Deus. Mas se você não permitir que Deus trabalhe no seu coração, que Ele te use, e que você parta para a batalha de vencer o dia a dia, você vai ficar estagnado. Só eu conheço pessoas que vocês já viram estagnadas a vida inteira, na mesma coisa, fazendo a mesma coisa a vida inteira. O fórum voltou a funcionar, né, e eu fui lá, tinha um processo ainda que é físico, raríssimos, e aí eu fui protocolar, é o mesmo cara que estava lá carimbando o mesmo papel desde a época que eu era estagiário. Já se vão longos anos nisso aí. Talvez ele goste, não goste de desafio, mas a gente pode colocar isso na nossa cabeça. Nós podemos ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira e não nos colocarmos em situação de agir. Então, a dependência, ela não é acompanhada de uma inércia. É necessário que você saia da inércia, na verdade, que você se mova. Deus te dá uma palavra, Deus fala com você, e se você ficar esperando aquilo acontecer, pode passar a vida inteira e você nem enxergar a terra prometida. E aí eu queria que botasse aqui aquela frase, Bernardo, que eu te passei. E interessante, porque a nossa vida, ela passa, e se a gente não se movimentar, se a gente não andar para frente, nós, na verdade, nem ficamos estagnados, a gente vai ficando para trás, porque o mundo está evoluindo tão rápido, as coisas estão passando tão rápido, e vamos ficando cada vez mais para trás. E viver a independência de Deus não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem, mas aceitar a palavra de Deus e cumpri-la. É isso que o povo deveria fazer no deserto. O que o povo levou para chegar naquela terra foi um tempo muito maior, por quê? Porque eles não quiseram cumprir a palavra de Deus, eles quiseram sentar ali e deixar que Moisés pilotasse tudo, fizesse tudo, que Deus fizesse tudo. Estamos na dependência de Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E a gente vai ver que é um povo que estava presente em grandes coisas, grandes milagres. Imagina você ver um mar se abrir, imagina você ver uma coluna de fogo do seu lado, imagina, se ali com sede brota água, suas sandálias não se gastarem, e vários outros milagres que aconteceram no tempo todo que eles estiveram no deserto. E aí eu queria que a gente lesse em Hebreus 3, versículo 7 ao 12. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Então, o deserto, ele é um lugar que a gente pode encontrar a presença de Deus, que a gente vê os milagres, que a gente vê a obra de Deus. Mas também é um lugar que, se você não colocar o seu coração no lugar certo, ele pode te afastar. Então a gente não pode permitir que as tribulações, a adversidade, nos afastem de Deus. Que a gente coloque os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso querer diante de Deus. Mas sim a vontade de Deus na nossa vida. Isso faz toda a diferença, porque hoje as pessoas elas querem adaptar a palavra de Deus à sua vida e não a sua vida à palavra de Deus. E é completamente diferente. É completamente diferente você pegar um texto bíblico e tentar adaptar à sua vida. E ali aquele povo viu
a mão de Deus, viu o poder de Deus, viu coisas incríveis, mas como a gente viu ali, Deus falou para eles, olha, eu endureci o meu coração porque vocês, quer dizer, eu irei o meu coração porque o coração deles foram para um lado completamente diferente. E por isso que precisamos ter um coração disposto e não duro. Caso contrário, até mesmo vendo as obras de Deus, podemos nos perder. E tem tantas pessoas colocando condição para Deus. Deus, eu vou te louvar se você fizer isso na minha vida. Deus, eu vou te honrar se você fizer desse jeito que eu estou te falando na minha vida. E o que acontece? Você acaba ficando com o coração duro, porque você quer justamente que a palavra de Deus seja acomodada ao seu coração e não ao contrário. E você passa a viver uma vida cada vez mais distante de Deus, como assim o povo. O povo estava ali no deserto, na adversidade e aquelas provações todas, mesmo a mão de Deus estando ali, mesmo o poder de Deus estando ali presente. Quantas vezes a gente já não viu pessoas manifestando a glória de Deus, recebendo de Deus, e hoje em dia a gente não sabe nem onde estão. É ou não é verdade? Por quê? Porque o coração ficou duro. E por isso que a dependência de Deus não quer dizer ficar sentado ali no banco do passageiro e entregar o volante, não. A dependência é justamente o contrário, é compreender que você não pode sozinho. Então, eu vou cumprir a palavra de Deus na minha vida, eu vou cumprir a palavra de Deus, a Bíblia que Ele me deu, e assim eu vou conseguir derrotar o gigante. Amém? Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. E o deserto, para terminar, o último ponto, nós achamos que o deserto é um lugar de extrema dificuldade, mas o deserto é um lugar de adorar a Deus. Por isso que eu até pedia que o grupo de louvor se preparasse, porque o deserto é um lugar de adoração a Deus. O deserto é um lugar de dar graças ao Senhor, porque devemos dar graças a tudo, amém? Então, se você tem vivido grandes dificuldades, você dando graças a Deus, você vai entender quais os motivos que você está vivendo essa dificuldade na sua vida. Você vai entender que você foi chamado para resolver problemas e não reclamar de problemas. Porque reclamador de problemas, o mundo está cheio. Já aconteceu comigo algumas vezes, as pessoas falam, poxa, não dá certo essa sua ideia, isso aqui e tal. Eu falo, então tá bom, faz. E quando você entrega algo que a pessoa que está murmurando muito, ou que está reclamando muito, assim como o povo no deserto reclamava de Deus o tempo todo, você entrega para a pessoa para fazer, o que você acha que acontece? Não acontece absolutamente nada. Porque apontar os erros e dificuldades e problemas é uma habilidade que toda pessoa tem. Né? A pessoa já nasce com isso, né? E errou. É quase que um Faustão, né? Errou. Eu não sei imitar o Faustão, o Daniel não está aqui que imita, né? Mas é aquele negócio, errou. Pô. É fácil apontar o erro dos outros. O difícil é trazer as soluções. E as soluções estão dentro de você, estão no seu ser. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Mas muitas vezes a gente quer entrar nesse estado de dependência que Deus vai resolver tudo, mas na maioria das vezes nós precisamos tomar atitude. Nós devemos falar sim, nós devemos falar não, devemos tomar atitudes e não nos calar. Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos emitir opinião? E quantas vezes deveríamos não emitir opinião e estamos emitindo opinião? E como eu disse, né, Moisés, ele foi lá em Êxodo 5, versículo 1, não precisa colocar não, Bernardo, depois se vocês quiserem, ele vai lá para Faraó, antes deles libertarem, e falar, olha, deixa que o meu povo vá até o deserto, para celebrar uma festa. Nós queremos celebrar uma festa, e muitas vezes a gente pensa que no deserto é só um lugar de pranto, de agonia, não, no deserto também é um lugar de alegria, no Senhor. Por quê? Porque pela fé você sabe que você venceu. Amém? Pela fé você sabe que o Senhor
no Senhor você é mais do que vencedor. Amém? Pela fé, você sabe que no meio da tribulação, no meio da adversidade, Ele vai trazer o quê? Refrigério para a sua alma. A grande diferença nossa para quem não tem Deus é que no meio do deserto, a sombra dele está sobre você. E quando vem o frio à noite, e você não sabe para onde ir, vem a coluna de fogo que te esquenta e te mostra o caminho. Quando vem sua fome, aí o Senhor te dá ali o maná. Essa é a grande diferença. E muitas vezes nós só nos pegamos para reclamar das dificuldades e não agradecer pela oportunidade de crescimento que Deus está nos dando. Amém? Queria que a gente ficasse de pé, fechasse os olhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, agora. Queremos, ó Pai, celebrar em meio à dificuldade, Senhor. Queremos nos alegrar em meio à dificuldade na Tua presença, Senhor. Queremos, ó Pai, edificar um altar nas nossas vidas, ó Pai, a Ti. Que no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio do caos, ó Pai, possa vir a Tua paz. Que no meio, Senhor, de todo questionamento, Senhor, de muitas vezes que não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, ó Pai, possa vir a Tua presença, Senhor. Que possamos aquietar os nossos corações para ouvir, ó Pai, a Tua mensagem, Pai, para seguir o caminho que a Tua presença nos indica, Pai. Que possamos ser muito mais, ó Pai, do que simplesmente pessoas que se reúnem aqui domingo para Te adorar, e depois viver as nossas vidas, ó Pai. Mas que sejamos realmente, Pai, um oásis que gera vida, Pai, ao redor, que cresce, Senhor, árvores frutíferas e que dão frutos, ó Pai, através do Seu rio de vida, o Seu rio que brota através do nosso coração, Pai. Que muitos aqui possam, Senhor, ver os Teus caminhos, Senhor, caminhar segundo a Tua vontade, Senhor. Caminhar para Ti, Senhor, e contigo, e não só se achegar a Ti, Pai, para pedir, para que o Senhor livre do mal, mas que também possa viver, ó Pai, uma vida em conjunto, Pai, em comunhão, em amizade, Pai, porque sabemos que ali na terra prometida, Pai, queremos estar, ó Pai, e sabemos que ali é onde a Tua presença habita, aonde passaremos, ó Pai, a eternidade contigo. Não queremos, ó Pai, perder a nossa fé no meio do deserto, Pai. Não queremos, Senhor, deixar de lado, Pai, a Tua presença. Não queremos ter os nossos corações endurecidos, Pai, mas queremos viver, ó Pai, o Teu Evangelho vivo, o Teu Evangelho de verdade, Senhor. Sabendo que gigantes existem, Pai, mas o Senhor nos deu a força para derrubá-los. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, que eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, e eu sou Teu, e eu sou Teu.
só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, e eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, e eu sou teu. E eu sou teu. Santo, és incomparável, és
Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia.